Olá, gente! Então, o objetivo desse vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre medo e algumas barreiras que a gente tem nas projeções, tá? Então, para começar, vou contar um pouquinho do meu histórico, né? De como esse medo surgiu, depois como ele desapareceu também. Então, quando eu era pequenininha, né, eu tinha algumas projeções que eram quase que uma brincadeira para mim, né? Por quê? Porque eu saía do corpo, né? Eu dormia numa beliche, tá? E na parte de cima da beliche. E aí minha irmã dormia na parte de baixo, né? Eu era mais velha, então minha mãe pedia pra eu dormir em cima porque era menos perigoso. Eu tava mais acostumada do que ela, que era pequenininha, né? Então o que eu fazia? De madrugada, né? Às vezes de manhã, era mais comum de manhã acontecer isso, tá? Eu espontaneamente e também brincando, às vezes voluntariamente também, eu saía, né, e ia pro lado de baixo da beliche, né, eu não saía por cima, eu mergulhava, né, para baixo da beliche, né, e eu ficava brincando, girando meu corpo de um lado para o outro, né, com o objetivo de ver tudo o que estava acontecendo ali, né, naquela região, tá? Não tinha medo nenhum, né, não existia medo nisso daí, tá? Sabe quando meu medo começou? Foi quando eu comecei a conhecer esse mundo aqui melhor, né? Quando eu fui crescendo, tá? Eu lembro muito bem, né, do Fantástico. Não? O Fantástico trazia algumas informações, né, ali algumas reportagens, né, de experiências fora do corpo, né, e apareciam aqueles túneis, e aquela abertura do Fantástico, não sei se vocês têm medo dela, eu tinha muito medo daquela abertura, né, e aquilo ali já, então eu fazia uma relação daquilo ali, né, da projeção com a morte, tá, porque é parecido, né, a experiência de quase morte, né, você se vê fora do corpo, você se olha para o seu corpo, né, porque antes disso não tinha, né, na verdade, eu às vezes saía pela janela, voando, né, voava até para regiões bem distantes, né? Eu lembro, tenho algumas lembranças assim muito leves, né, de sair do planeta, inclusive nessas projeções quando eu era criança. Mas primeiro o Fantástico, tá? E depois, gente, veio também a minha correlação, no meu caso pessoal, né, com a Igreja Católica. A Igreja Católica não fala muito de projeção, né? Essas experiências fora do corpo, essas experiências paranormais, né, são vistas assim com certo cuidado pela igreja, né? Com muitas ressalvas, tá? Enfim, eles não falam sobre isso. Não falam mesmo público comum, né? E eu era um público comum da Igreja Católica. E aí, né, eles acreditam na existência dos espíritos, né? Tanto que acreditam em anjos, em demônios, né? E as minhas projeções começaram a aparecer essas figuras de anjos, demônios, à medida que eu ia estudando e me aprofundando no catolicismo, tá? Isso mostra claramente como, né, nosso mais de Holopensene, né, como nosso entorno, nossos conhecimentos, eles influenciam nas nossas projeções. Provavelmente aquelas figuras de demônios e anjos que surgiam nas minhas projeções tinham tudo a ver com aquilo que eu estava acreditando naquele momento, né? Com meu Holopensene, né? Com aquilo que eu estava envolvida, né? Eu sempre me envolvi muito com essas coisas de tudo que era místico, assim, mesmo dentro da igreja eu gostava, tá, gente? A verdade é essa. Então, eu via aquilo ali, mas porque aquilo fazia parte do meu conjunto de, vamos dizer assim, de assuntos, de temas que eu conhecia, que eu, né, estudava mais, enfim, que acabava, de certa forma, me identificando, tá? Então, eu comecei a ver essas coisas, aí fiquei com medo, eu não tinha medo antes, quando era criança eu não tinha medo, fiquei com medo, né? Eu lembro que lá pelos 15 anos de idade, né, eu fui fazer um pré-vestibular num bairro aqui do Rio de Janeiro que era muito distante da minha casa. Então eu fui morar com uma madrinha lá em Botafogo, né? Quem conhece aqui o Rio. E minha madrinha me colocou no quarto, no apartamento dela, que era muito distante do quarto dela. E eu morria de medo de dormir no escuro, tá? E era demais.
tá? O que acontecia comigo? Era todos os dias, eu saía do corpo, né, saía daquele porque eu ia dormir com a luz acesa, né, só que meu padrinho, né, para economizar energia, óbvio, né, gente, imagina você dormir a noite toda, todos os dias com uma lâmpada acesa, né, ele ia lá e desligava a luz. Quando ele desligava a luz, começava a minha experiência. Eu acho que ele dava uma despertada em mim também, com os passos, né, ele desligava e eu começava a experiência, ficava naquele estado assim de entre a vigília e o sono, né, e eu ia lá tentar acender a luz de volta, todos os dias, porque eu tinha medo do escuro, tá? Então, o que acontecia? Eu acordava, saía do corpo, aí quando eu percebia que eu não conseguia de jeito nenhum acender a luz, eu corria o apartamento inteiro, ia lá no quarto do meu padrinho e da minha madrinha, fazendo aquele caminho de ida e volta, várias vezes, tá? Tentando acordar eles, sei lá, eles acenderem a luz pra mim, né? E caía no corpo, pá. Todo dia era isso, gente. Foi assim, quase durante um ano inteiro. Por quê? Pra mim aquilo ali era um sonho, que eu sonhava todo dia, tá? Mas eu me via saindo do corpo, tá? Eu tentava acender a luz e eu não tinha curiosidade de ir pra rua. Aliás, eu tinha medo de ir pra rua. Era um apartamento assim, mas eu nunca pensei, eu nem tinha ideia de que eu podia voar ali. Esquecido das minhas experiências de criança. E também eu achava que aquilo podia ser uma coisa do mal, né? Eu valorizar aquilo era um erro, um pecado, né? De certa forma, porque não é legal. Se não está sendo falado pela igreja, não é uma coisa legal, tá? E eu estava bem na época da minha crisma, eu fui crismada na igreja católica, né? Eu participei bastante. E então, eu fugia daquilo, muito. Não adiantava, mas eu tinha aquilo ali espontaneamente, mas eu fugia, tá? O máximo que eu pudesse. Toda noite, era pesadelos, né? Na verdade, pareciam pesadelos. Então, aí eu cresci mais um pouquinho, eu me afastei da igreja católica. Eu sentia que ela não me dava embasamento que eu precisava, faltava muita coisa, né? E eu comecei a estudar um pouco mais sobre projeção astral, tinha pouca informação, porque a internet mesmo, né? Eu tenho mais de 35, não vou dizer minha idade não, mas é mais que 35. E a internet não existia assim da forma que é hoje, bem divulgada, né? Não tinha tantos textos assim, eu não tinha acesso a isso, tá? Minha família não me dava acesso, eu não tinha acesso, né? E eu pensava que se eu entrasse, por exemplo, pro espiritismo, eu ia estar cometendo um erro muito grande, um pecado, porque eu me afastei da igreja, mas no fundo eu me sentia culpada por aquilo ali, tá? E aí eu passei por uma fase, né, muito ruim também, onde eu achava, né, que as minhas projeções eram coisas também que não deveriam existir, tá? Aí pronto, mais de alguns anos pra cá, sei lá, chutar aí uns 5 anos, eu comecei a ficar curiosa com isso, porque, gente, era muito, né? Meu marido ia trabalhar de manhã e lá tava eu projetada, né? Era demais, então aquilo tinha que ter alguma coisa, tinha que ter a ver com alguma coisa, né? E aí eu comecei a estudar mais e mais, e as informações aumentaram. E meu medo foi embora porque eu fiquei mais curiosa do que com medo, né? A curiosidade era bem maior do que o meu medo nesse momento. E passou. Nunca mais tive nenhuma projeção com anjos, com demônios, figuras feias, tá? E as projeções, aliás, nunca mais não. Eu tive já outras vezes, mas eu comecei a lidar com isso de uma maneira diferente, tá? Eu comecei a perceber, o sol batendo aqui agora, que essas imagens que vinham das minhas projeções, elas poderiam ser, por exemplo, coisas criadas por mim mesmo, né? A gente pode falar aí das formas de pensamento, né? Ou então, poderiam ser também até consciências de verdade, mas que estavam ali ao meu redor, não para me fazer um mal, mas porque estavam precisando da minha ajuda também, tá?
O que eu quero dizer com isso tudo, né? Falei pra caramba, contei uma história só pra dizer pra vocês que aquilo que a gente vê nas nossas projeções está intimamente relacionado com as nossas experiências do nosso dia a dia. Tá? Com aquilo que a gente experiencia, com aquilo que a gente acredita. Nós não somos diferentes aqui e lá. Somos a mesma pessoa. Então, aquilo que você acredita, aquilo que acontece com você aqui, vai influenciar as suas projeções. Sejam elas formas de pensamento, seja ela afinidade com outras consciências que também pensam igual você, ou você acha que as consciências que saem daqui, que dissomam, elas vão ser tão diferentes assim depois? Tá? Elas podem realmente acreditar que são anjos, que são demônios, tá? Enfim, faz tudo parte daquele grupo que a gente acredita aqui, né? Que a gente harmoniza, que a gente vibra. Então, na verdade, não precisa ter medo dessas, né? Eu tô falando aqui de medos específicos relacionados muito a consciências, né? Existem outros medos, como o medo da morte, de morrer projetado, mas deixa isso para uma outra ocasião para falar sobre isso um pouquinho mais. O vídeo tá ficando longo já. Mas enfim, não há que ter medo disso, né? É você saber que aquilo ali tem a ver com você, né? Eu lembro de uma projeção recente que eu vi uma consciência, né? Uma consciência extrafísica, muito deteriorada. Ela estava assim com o corpo todo deteriorado, tá? E não senti medo daquilo. Ela não estava ali para me assustar, tá? Ela estava ali por quê? Porque ela estava precisando de uma ajuda minha. Tanto que estava comigo outras consciências, né, amparadoras, tá? E eu, por estar aqui encarnada, né, eu tenho uma energia mais densificada, isso é normal, tá? E essa minha energia mais densificada poderia ajudar essa pessoa, essa consciência deteriorada. Tanto que eu comecei a doar energia para ela, né? E a própria aparência dessa consciência foi se modificando, né? Parecia um zumbi, sei lá, toda... Era muito feio, tá, gente? Mas isso foi melhorando, melhorando. E agora, quer dizer, quando eu doei bastante energia para essa consciência com apoio de um amparador, né? Sozinha não. Aí ele falou, tá bom, até aqui, vamos parar que já tá bom, tá? Então, talvez sejam essas imagens feias, podem ser nessas consciências, são pessoas, são consciências que precisam da sua ajuda, provavelmente, tá? Você pode dizer que é um assediador, né? Esse é o medo que há, né, de obsessores, assediadores. Talvez não seja isso, né? Então, nem tudo que está ali no seu entorno, até o próprio assediador, o próprio obsessor, talvez ele esteja ali também, né? Porque você é uma esperança que ele tem para sair daquela situação que ele se encontra, tá bom, gente? Mesmo que ele não saiba disso, tá? Então, um grande abraço, tudo de bom. Espero que vocês não tenham tanto medo assim de se projetar, porque é uma coisa boa e pode ajudar muita gente, né? O objetivo principal aí é a assistência mesmo. Um grande abraço.